Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e a partida entre Palmeiras e Botafogo acabou faz nem 5 minutinhos. Acabamos tendo um empate de 0 a 0, ou seja, 3 vídeos no canal cobrindo o Brasileirão e os 3 jogos empates, sendo 2 0 a 0 e 1 a 1. Mas bora falar e conversar um pouquinho sobre esse jogo. Antes de tudo, sempre que eu for fazer um vídeo, eu estiver com uma camisa de time que eu estou usando pela primeira vez no vídeo, eu irei falar. Estou hoje com a camisa do Torino, certo? Não me recordo de cabeça qual é a temporada dessa camisa, mas hoje eu estou com a camisa do Torino, certo? Então, bora lá, bora falar um pouquinho sobre esse jogo? Muita coisa interessante, muita coisa legal para falar desse jogo. O primeiro ponto pra mim é algo que eu venho falando, que eu venho vendo do Palmeiras desde o primeiro jogo que eu assisti da equipe, né, nesse ano, é que muitas vezes o Palmeiras tem sérias dificuldades em criação. O Palmeiras usa muitas pontas, certo? O Palmeiras usa principalmente o lado do Estevão. Hoje o Estevão conseguiu ir bem algumas vezes. O Facundo Torres um pouco mais sumido, já que pra mim o primeiro tempo, principalmente do Vitinho, foi perfeito. E sobre o Vitinho é importante falar que o Vitinho é um jogador que atua mais ofensivamente do que defensivamente, mas ainda assim ele conseguiu ir muito bem nos combates contra o Facundo Torres. Porém, um ponto que tem que ser falado é que nesses últimos jogos eu acho que o Rafael Veiga anda um pouco sumido da equipe do Palmeiras e isso acaba prejudicando a criação da equipe. A equipe é muito refém de jogada pelas pontas e essas jogadas pelas pontas muitas vezes acabam tendo cruzamento pelo alto. E numa partida quando você está contra Barbosa, contra Jair, o Vitor Roque não conseguia ganhar, né, no espaço aéreo desses jogadores. Ainda teve um lance de cabeceio onde não teve zero perigo, mas um lance de cabeceio do Rafael Veiga, mas porque ele estava num espaço onde a zaga do Botafogo ficou um pouco desatenta devido a uma nova presença na área. Eu creio que se você quer fazer essas jogadas, né, por bola aérea, por bola alçada, é importante você ter um dos seus meias ou um dos seus volantes chegando na área como elemento surpresa. Nesse caso, o jogo de hoje podia ser tanto o Evangelista, que já teve muitas vezes essa característica. Eu achei o Evangelista um pouco apagado no jogo, mas porque eu achei ele um pouco perdido, pensando que foi a estreia dele com a equipe do Palmeiras, ou mesmo o Richard Rios, mas acho que essa função seria melhor para o Evangelista. Você pode sim jogar cruzando, apesar de que, como torcedor do Corinthians, e que muitas vezes eu vi minha equipe jogando apenas no cruzamento, jogar apenas no cruzamento para mim é um recurso de equipes que não têm jogadas coletivas e buscam apenas o cruzamento como uma válvula de escape para tentar fazer gols. Ainda assim, no primeiro tempo, é importante falar que o Botafogo faz uma pequena mudança. E qual que é essa mudança do Botafogo? No começo do jogo, o Savarino cai pela direita e o Arthur cai pela esquerda. No decorrer do jogo, isso muda. O Arthur passa a ir pela direita e o Savarino passa a ir pela esquerda. Isso é um recurso muito importante, porque o Savarino é um jogador mais de criação, enquanto o Arthur é um jogador mais espetado na ponta, que ou ele faz o trabalho de progressão pela ponta, ou ele corta para o meio para uma ultrapassagem. Ele jogando na direita acaba sendo melhor, porque tem um lateral que faz mais ultrapassagens, que foi o caso do Vitinho. Mas apesar disso, qual foi o grande ponto do Botafogo nesse primeiro tempo, na minha visão? Um primeiro tempo onde o Botafogo conseguiu ser melhor quando tinha a bola, porque a bola teve na maior parte do tempo com a equipe do Palmeiras, porém com muita pouca efetividade, como foi durante todo o jogo. Quando a equipe do Botafogo atacava, o Alex Telles não subia. Era muito raro o Alex Telles subir, e ainda assim o Gregori fazia uma função de terceiro zagueiro, iniciando as jogadas e não deixando esse trabalho para a dupla de zaga. Quando o Botafogo defendia, era outro recurso. O Gregori novamente ficava como um zagueiro e o Gregori fazia uma função de zagueiro central, com Barbosa na esquerda, Jair na direita, o Vitinho recuando e o Alex Telles. Porém, quando atacava, o Alex Telles ele fazia uma função de lateral, o Jair fazia praticamente um lateral direito, o Gregori um zagueiro pela direita, o Barbosa um zagueiro pela esquerda e o Vitinho atuava praticamente como um ponta juntamente com o Arthur. E isso acabou sendo um ponto importante para o Botafogo, porém qual foi o principal recurso do Botafogo nessa primeira etapa? Muitas vezes os contra-ataques e jogadas rápidas. Jogada que o Botafogo conseguia sair com boa progressão do campo de defesa para o campo de ataque. Por quê? Ambos os laterais do Palmeiras atacaram muito no jogo, tanto o Piquerez pela esquerda quanto o Mike pela direita. O Piquerez pela esquerda para tentar ajudar o Facundo Torres, que estava sendo muito bem anulado. E o Mike para tentar ajudar o Estevão, porque acaba sendo o principal, parecido como eu disse com o Arthur. É bom você ter um lateral mais agudo no lado do Estevão, para o Estevão fazer o passe para ultrapassagem, e em outros momentos o próprio Estevão fazer a ultrapassagem recebendo o passe do lateral. Porém, isso fez com que
ficasse poucos jogadores defensivos na equipe do Palmeiras. Por que eu digo isso? Porque hoje o Palmeiras começou com Richard Rios e Lucas Evangelistas, que são volantes que não têm características defensivas. Ou seja, os únicos jogadores defensivos da equipe do Palmeiras na partida eram os seus zagueiros em muitos momentos do jogo. Óbvio que os laterais ajudam defensivamente, mas durante o decorrer do jogo, como eu já disse há pouco tempo atrás, os laterais estavam subindo bastante, ou seja, os únicos jogadores defensivos da equipe do Palmeiras na partida eram Murilo e Mikael. Então, o Botafogo, quando conseguia sair no contra-ataque, sempre se o contra-ataque fosse veloz, saía em maior número, saía em maior quantidade. Porém, nesses lances é importante falar que tem um lance, principalmente perto do final do jogo, né, do final do primeiro tempo, onde o Savarino vai muito mal, ele teve vários momentos de dar o passe pro Arthur, tentou fazer a jogada individual, chutou até fraco, uma defesa que o Everton faz, depois a bola vai para escanteio. Ou seja, o Botafogo não saiu com a vitória no primeiro tempo, porque teve alguns lances de erros individuais crassos, onde se tivesse um acerto, uma melhor qualidade, com certeza teríamos gol da equipe do Botafogo. Quando a partida vai para o segundo tempo, a gente pode analisar que foi um jogo muito mais picotado, um jogo com muitas faltas. Eu vou trazer a estatística para vocês aqui, ó. No primeiro tempo, a gente teve um total, no primeiro tempo, importante falar, na quantidade de faltas. Deixa eu achar aqui. Meu Deus, eu não achei, galera. Peço perdão, hein? Bola fora minha ao vivo, assim? Ah, tá. No primeiro tempo, a gente teve um total de 24 faltas. Muitas faltas, são muitas faltas. E no segundo tempo, a gente teve um total de 16 faltas. Muitas faltas durante o jogo. E a gente conseguia ver isso na partida. Uma quantidade muito alta de faltas. A partida vai pro segundo tempo. O segundo tempo, pra mim, continua sendo um segundo tempo muito parecido com o primeiro, tirando que o Botafogo não conseguiu fazer tantas vezes as suas jogadas nos contra-ataques. Mas o Palmeiras continuava tentando apenas explorar as pontas e isso fazia com que a equipe não tivesse muitas jogadas. É muito difícil quando você joga, principalmente fazendo cruzamento pelo alto, e o Vitor Roque tem que competir tanto com o Barbosa quanto com o Jair. Ele não vai conseguir ganhar nesse jogo aéreo. Vai ser raros os momentos ele ganhar e se, como eu disse, ele ganhar. Ou seja, o Palmeiras tinha muitas dificuldades de criação e eu achei nisso o papel do Rafael Veiga um pouco sumido no jogo. E se a equipe vai jogar assim, como eu disse anteriormente, tem que ter um volante fazendo o apoio. A gente pode usar esse momento, uma característica, já que como eu trouxe pro Corinthians, eu quero usar exemplos que eu acompanho, que eu falo do Corinthians, como era o Paulinho em 2012. Era um jogador que ajudava ofensivamente muitas vezes na bola aérea, nas jogadas que iam pela ponta. Isso falta no Palmeiras. Esse jogador pode ser o Lucas Evangelista. Se for assim, eu creio que o Lucas Evangelista pode ser brilhante para o Palmeiras e ser uma peça que a equipe necessita, porque eu acho ele um jogador que pode sim aumentar o nível, aumentar a patente do Alviverde. Seguindo mais além, como eu disse, para mim o primeiro tempo foi muito disso. Indo pelas substituições, a gente tem o Fux entrando, o Giai entrando no lugar de Murilo, no lugar de Mike. Isso são porque os dois jogadores estavam amarelados. O Rafael Veiga saindo para entrar o Felipe Anderson, uma partida apagada. O Felipe Anderson entrou, né, naquelas. Saiu o Richard Rios, entre o Emiliano Martinez. Aí você perde até um pouco de característica, porque o Emiliano Martinez é um jogador mais defensivo. Então você perde a característica, mas nisso você ganha o Giai, que ainda assim é um lateral mais ofensivo do que o Mike. Então você usa para meio que fazer uma mescla boa. Você ganhou um lateral ainda mais ofensivo, então você tira um volante um pouco mais ofensivo, coloca um volante com características bem defensivas. E sai o Vitor Roque para a entrada do Flaco. E nisso aí, para mim, é até compreensível, porque o Flaco Lopes ofensivamente, em bolas aéreas, será melhor do que o Vitor Roque. Porém, o Flaco Lopes, ele perde uma chance claríssima no segundo tempo, numa das raras chances do Palmeiras, que vem de um momento que não é pela ponta, não é pro cruzamento, mas sim por um lançamento, onde o Flaco Lopes consegue tomar a frente, onde ele consegue chutar, e o John faz uma brilhante defesa, num dos raros momentos que ele teve que ser efetivo para o Botafogo, para a equipe carioca. No Botafogo, saiu o Savarino, entrou o Matheus Martins, como eu disse, Savarino um pouco aquém do jogo, Matheus Martins características bem diferentes, o Savarino é um jogador de mais armação, o Matheus Martins acaba sendo mais um ponta menos criativo, o Patrick de Paula saindo para entrar o Newton, o Arthur saindo para entrar o Santi Rodrigues e o Alex Telles saindo para a entrada do Cuiabano, e aí sim até outra característica, porque o Cuiabano é um lateral mais ofensivo do que o Alex Telles, principalmente para a esquerda, onde o Botafogo tem uma característica mais defensiva do que ofensiva.
Pontos que eu quero destacar nesse jogo: o Everton, uma boa partida do goleiro do Palmeiras, muitas críticas, eu entendo todas as críticas da torcida do Palmeiras e de outras torcidas ao goleiro do Palmeiras, devido ao Paulistão, devido a alguns momentos, porém, nesse jogo pra mim ele foi muito bem. O Botafogo teve as melhores chances da partida, tirando facilmente a última chance que foi a do Flaco Lopes, e nessas chances que o Botafogo teve, o Everton conseguiu ir muito bem. Um outro ponto de destaque que eu quero falar, pra mim, é o jogador do Botafogo, o Gregore. Pra mim o Gregore foi o melhor jogador da partida. Eu acho o Gregore um altíssimo nível, um jogador muito bom, e ele é crucial em tudo que eu disse do Botafogo. Quando o Botafogo sai para iniciar jogadas, que ele vira um terceiro zagueiro e inicia as jogadas, o primeiro passe quase sempre é dele, ou quando a equipe do Palmeiras ia atacar e o Botafogo se defendia, fazia uma linha com 5 defensores e o Gregore era o zagueiro central e ele ia muito bem, tanto pela bola aérea quanto pela bola no chão quando era necessário, ou seja, partidaça do Gregore. Outra coisa, a última coisa que eu quero falar é que sempre, isso é muito estranho, quase sempre a segunda bola pós cruzamentos era do Botafogo. O Palmeiras cruzava, a zaga do Botafogo tirava e a segunda bola ainda assim era do Botafogo, sendo que o Palmeiras não tinha os seus volantes na área. Essa segunda bola necessita ser dos volantes do Palmeiras. O Palmeiras perdia muitas posses nisso e isso que acabava gerando os contra-ataques do Fogão, certo? Esse é o vídeo sobre Palmeiras 0, Botafogo 0, primeira rodada do Brasileirão. Amanhã tem mais um vídeo sobre mais um jogo da última rodada, aí sim, o último vídeo sobre um jogo da primeira rodada, que é Bahia e Corinthians. Tá vindo pelo YouTube, deixa o joinha, tá vindo pelo TikTok, deixa o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento ajuda demais nas duas plataformas. E valeu, até o próximo vídeo, tamo junto!